Oi, galera do 8º ano. Hoje eu estou aqui para iniciar a primeira aula da gente com os assuntos da prova da segunda unidade. Então, nós vamos dar continuidade aí ao assunto. Então, o nosso assunto da segunda unidade para a prova começa aí em pontuação. Pontuação 1. No livro velho, que é esse que nós estamos trabalhando aí, vocês vão estar pegando o livro velho para acompanhar a minha aula aí. Vocês vão estar acompanhando pelo livro, que é na página 295. Para vocês que estão com o livro novo na mão, que vocês vão pegar, vocês vão estar abrindo aí na página 177, que vai estar esse assunto também que vocês vão estar acompanhando comigo. Então, vocês que estão acompanhando no livro novo, vocês vão abrir aí página 177. E o que tá com o livro velho, que é a maioria, vai acompanhar aí comigo na página 295. Abram aí o livro na página 295 e vamos acompanhar. E o livro novo, 177. Compreenderam? Repetindo. Livro novo, vocês que têm aí o livro novo, vai pegar e abrir na página 177, que vocês vão estar encontrando aí esse nosso assunto da segunda unidade aí para a prova. Pontuação 1. E o livro velho, vocês vão abrir na página 295, que vai achar também o assunto aí, vai acompanhar comigo. Então, começando o nosso assunto da prova, pontuação 1, então vocês podem observar aí no livro de vocês e acompanhar comigo. Temos aí na página 95 do livro velho e vocês aí do livro novo 177, falando sobre a pontuação 1. Entre as histórias da mitologia, guardadas aos longos do tempo, há uma que chama a atenção por um aspecto curioso, como a entonação de voz ou a pontuação pode interferir no sentido de uma frase escrita. Na antiga Grécia, existiam os oráculos, que eram consultados quando se queria alguma orientação a respeito de situações futuras. Um grande general, antes de uma batalha, consultou um oráculo para saber se seria ou não vitorioso. Recebeu, por escrito, esta resposta: irás, voltarás, não ficarás lá. A batalha revelou-se uma grande derrota para o general. Perdeu muitos homens e desapareceu. Seu filho dirigiu-se ao oráculo pedindo esclarecimentos. O oráculo respondeu-lhe oralmente que a previsão era esta: irás, voltarás, não ficarás lá. Então, vocês vão acompanhar aí o livro e tem aí a primeira questão que fala assim: em voz alta, a frase dita pelo oráculo, procurando dar a entonação adequada para a resposta que o filho do general ouviu. Irás? Voltarás? Não ficarás lá. No segundo, estamos aqui no livro falando: qual seria a previsão do oráculo se a frase fosse pontuada de outra maneira? Leia em voz alta as frases abaixo e depois analise com os colegas e com o professor que significado teria em cada caso. Nesse momento, vocês não vão estar fazendo nada com colegas e nem com o professor, né? Eu vou estar aqui dando suporte para vocês. Então, vocês vão estar fazendo aí sozinhos aí o que está pedindo. Então, nós estamos aí na letra A: irás, voltarás, não ficarás lá. B: irás, voltarás, não ficarás lá. C: irás, voltarás, não ficarás lá. D: irás, voltarás, não ficarás lá. E: irás, voltarás, não ficarás lá. Em qual ou quais das previsões o general teria mais chance de sair vitorioso? Vocês vão dar uma pausa aí e vão responder
Depois nós vamos estar voltando essa atividade para fazer a correção. Eu vou estar fazendo a correção junto com vocês. Então, vocês vão dar pausa, vai responder e daqui a pouco nós voltamos para ver aí a resposta, entendeu? Então, essa é a atividade aí que ele está pedindo para vocês estar fazendo aí. Então, vamos ver aqui, retornando aqui o assunto. Pontuação. A pontuação é considerada um sistema de reforço da escrita, constituído de sinais que tem por finalidade organizar as relações entre os termos das frases, as partes do discurso, as pausas orais e escritas. Vão acompanhando aí no livro. Aí no terceiro, temos assim: no texto escrito, especialmente em prosa, pode-se afirmar que a pontuação é parte fundamental do sentido, pois há momentos em que ela complementa a informação escrita, chegando a indicar as intenções não explícitas ou a eliminar ambiguidades. A pontuação empregada inadequadamente pode produzir efeitos desastrosos no texto. Observe estas brincadeiras adaptadas em uma gramática. Para entendê-las, leia-as antes em voz alta. Na letra A. Imagine-se com uma bola diante de um goleiro, ouvindo estas duas ordens do treinador. Situação 1. Não pode chutar. Situação 2. Não pode chutar. O que você faria em cada situação? Bota a pausa aí, responde. Depois nós vamos vir para eu dar a resposta para vocês conferir aí com a resposta que vocês deram, ok? Na letra B, transcreva em seu caderno o período abaixo. Leiam em voz alta e depois pontue de forma a torná-lo mais claro e coerente. Temos a seguinte frase aí. Um fazendeiro tinha um bezerro e a mãe do fazendeiro era também o pai do bezerro. Então, vocês vão fazer, vão transcrever, colocando aí no período, né, a pontuação como ela tem que ser. Temos aí a quarta questão, que já está na página 297. No livro de vocês novo, tá na página 178, né? Então, vamos aqui. Veja este carto. Temos aí, né, uma criança com um ponto de interrogação bem acima da cabeça dela e uma frase, uma biografia. No segundo aqui quadrinho, nós temos um senhor segurando uma placa com o ponto de exclamação. No terceiro, nós temos aqui duas pessoas se abraçando com uma, né, bem na cabeça, uma imagem do E. E no outro quadrinho, nós temos aqui outro senhor sentado à mesa com o sinal de mais bem acima da sua cabeça. E no último quadro, nós temos aqui um ponto, né, final na imagem, nós temos aqui uma sepultura, onde tem uma cruz. E abaixo temos aqui, que significados os sinais de pontuação acrescentam ao texto? Para cada sinal de pontuação em seu caderno, elabore uma frase que o explique. Vocês vão estar fazendo aí no caderno de vocês. Volta a pausa e responde aí. Depois nós vamos vir para corrigir. Vamos lá. Pelo senso comum, muitos aprenderam que a pontuação indica os momentos do texto em que se pode ou se deve respirar. Não é bem assim. A pontuação pode também ser determinada pela forma como estão
organizar os termos das frases. Atualmente, com a comunicação por internet, os jovens criaram uma linguagem típica para os chats, blogs e MSN. Nesse uso, alguns sinais de pontuação ganharam outros significados, chegando a representar ideias. A seguir, leia a frase de um internauta enviada pelo MSN e a transcrição de como seria escrita na variedade padrão da língua. Temos aí os dois quadros. Oiê, tudo bem? Esse tudo bem aí, TD, bem. Hoje, HJ, não, ou não como é escrito. V, encontrar vocês, olha vocês como tá escrito. Tudo abreviado, PQ, V, ver minha mina. E o desenho aí, né, mostrando um sinalzinho aí de que está feliz, né, dois pauzinhos ali com um sorrisinho, que é a linguagem típica de quem fala nas redes sociais, né? Aí foi um internauta que enviou a mensagem pela MSN dessa forma. Nós temos aqui a outra forma aqui no quadro. Oi, tudo bem? Hoje não vou encontrar vocês porque vou ver minha mina. Estou muito feliz. Olha a diferença do quadro, do segundo quadro para o primeiro. Você pode compreender melhor e principalmente aquelas pessoas, né, mais velhas que não estão tão ligadas na internet como os adolescentes de hoje, como os jovens de hoje. Então, para se compreender o texto, né, que eles querem passar e a mensagem, lógico que uma pessoa que não está tão envolvida na tecnologia dessas mensagens iria compreender de forma, né, adequada e com mais facilidade o segundo quadro, porque não abreviou nada, está realmente nas normas padrões, como tem que falar, como tem que ser falado na nossa língua portuguesa, na nossa linguagem aí. E o primeiro é só entre as pessoas mesmo, que tá sempre ligado na internet, sempre tá mandando dessa forma. E quem não tá tão acostumado, fica difícil compreender, né? Esse TD fica voando, que todo mundo sabe que esse TD na linguagem virtual é tudo, né? Esse VCS é vocês. Então, você vê aí a diferença, né, de como é a linguagem aí a mensagem que foi enviada pelo MSN e com a transcrição escrita, que na verdade, como seria na variedade padrão aí, nós temos esses dois quadros aqui, para que vocês percebam. Vamos lá. Na página 298, aqui nós temos, na escrita, a pontuação pode ser representada por sinais gráficos assim distribuídos. Então, nós temos esse gráfico aqui, onde eu vou estar mostrando a vocês, e vocês estão aí no livro para acompanhar, passo a passo, de como é cada sinal de pontuação dessas, os usos dele, né, como são representados e os exemplos de cada um. Então, vamos aqui seguir aí o quadro. Vocês vão estar olhando aí no livro de vocês, me acompanha aí. E voltando a falar, que é o assunto da prova, né? Vamos lá. Sinal de pontuação, usos, nós temos aqui o ponto final, no encerramento de frases, em abreviaturas, pode equivaler ao ponto e vírgula e ao travessão. A representação dele, temos aqui o ponto e o exemplo. Não gosto de café. Senhora, aí temos aí a abreviação, né, de senhora, de página, antes de Cristo, etc. Então, essas são as abreviações das palavras. Ponto de exclamação. Em frases que indicam surpresa, espanto, indignação. Em chamamentos. Temos aqui como é o sinal, né? A representação dele, sinal de exclamação. E o exemplo. Que injustiça. Carlos, não entra aí agora. Temos aqui o ponto de interrogação.
em orações que expressam pergunta, pode ou não estar no final da frase. Temos aqui a representação do ponto e o exemplo. O que significa isso? Eu lhe perguntei. Você deseja alguma coisa? Reticências indicam interrupção, pausa, suspense, descontinuidade da ideia. Temos aqui a representação, os 3 pontinhos. E o exemplo, ninguém pelas ruas, silêncio, completo, só ouço sua respiração ofegante. Vírgula, indica pausa e é o sinal de pontuação com maior diversidade de emprego, por isso os casos serão estudados à parte. A representação da vírgula e o exemplo, carros, vírgula, motos, vírgula, pedestres, vírgula, todos paravam para ver o acidente. Carlos, vírgula, não venha tarde. Ponto e vírgula indica pausa maior que a da vírgula e menor que a do ponto. Separa itens ou tópicos. Temos aqui a representação do ponto e vírgula e o exemplo. Chegou, abraçou-a, disse-lhe frases carinhosas, pegou-a pela mão e levou-a até os pais. 2 pontos. Introduzem uma explicação ou uma enumeração. Anunciam a fala de uma personagem ou uma situação. A representação dos 2 pontos e o exemplo. Muita coisa ameaçava aquele povoado. Terremotos, enchentes, invasões estrangeiras, etc. Mauro disse, olha só quem chegou. Aspas simples ou duplas. Destacam citações. Destacam algum termo usado de maneira especial, por exemplo, com ironia. Destacam estrangeirismo ou gíria. Temos aqui a representação das aspas simples ou duplas. E o exemplo, irmãos, univos. Assim ele começou seu discurso. Não quero esta beleza de tarefa mal feita, reclamou o chefe daquele setor. Travessão. Intercala uma ideia, indica a pausa forte. Indica a mudança de interlocutor no diálogo. Temos aqui a representação do travessão e o exemplo. Eu lhe contei 1000 coisas da viagem, do encontro com os parentes, das aventuras e nada o entusiasmou. Depois de ter lhe contado tudo com enorme entusiasmo, ele apenas olhou-me com olhos inexpressivos e disse, legal. Parênteses. Isolam palavras ou expressões de caráter explicativo. Aqui tem a representação do parêntese e exemplo. A Rússia, país da antiga União Soviética, passa por instabilidade financeira. Aqui abaixo temos há sinais de pontuação como a vírgula, o travessão, os parênteses explicativos que desempenham funções semelhantes e podem, nesses casos, serem substituídos uns pelos outros. A página 298. Temos aqui. O uso dos sinais de pontuação nos inúmeros textos já produzidos indica que eles são empregados para conferir à ideia apresentada mais expressividade e, por isso, sem a preocupação de obedecer a um sistema de regras rígidas. É o caso da combinação de sinais diferentes em uma mesma frase. Temos aí. Você me trouxe só isso? Você tem certeza de que quer? Ao ler,
diferentes textos, observe como cada autor emprega a pontuação para conseguir mais efeitos expressivos e tornar seu texto mais claro. Para fazer as atividades a seguir, consulte o quadro dos sinais de pontuação, se precisar. Então, nós temos aí a explicação sobre pontuação 1 e agora vamos ver aí as atividades que vocês vão estar fazendo. No próximo vídeo eu vou estar trazendo aqui corrigindo com vocês, trazendo as respostas para que vocês confiram com a de vocês, para ver aí como vocês se saíram nessa atividade sobre pontuação. Temos aí a 5ª questão, leia os quadrinhos. Nós temos aí: quando um cão desconhecido segue você, é sinal de sorte. Quando um cão uiva, é sinal de má sorte. Au! Ha, 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 ha. Qual é a razão do uso das aspas nos 2 primeiros quadrinhos? Vocês vão estar respondendo. Na 6ª questão, lê estes quadrinhos. Ora, o que pode fazer um relés papagaiozinho? Cuidado com o papagaio. Pega, Bidu, pega. Cuidado com o papagaio. Então, nós temos aqui: A. Releia o primeiro quadrinho e imagine se o lugar do carteiro ao ler a placa, que sinal de pontuação poderia substituir a vírgula nessa fala da personagem. B. Que efeito de sentido provoca o uso de pontos de exclamação repetidos no segundo quadrinho? Vocês vão estar respondendo aí. 7º. O trecho a seguir é o início da crônica, Na Multidão, de Ferreira Goulart. Ele foi transcrito sem pontuação. O desafio é você pontuá-lo da melhor maneira possível, verificando os sentidos que a pontuação poderá produzir. Para isso, copie o trecho no caderno. Então, aí, essa 7ª questão, esse desafio que eu quero que vocês façam no caderno de vocês. Aí tem aí, copie o trecho no caderno, depois vocês vão faça várias leituras em voz alta, procurando os prováveis sentidos. Depois vocês consideram a situação que o trecho procura representar o provável estado de ânimo do narrador do trecho, pois isso também poderá determinar a pontuação. Experimente pontuá-lo, releia e faça as alterações necessárias à pontuação inicial. E o último, leia o texto em voz alta para a classe, procurando expressar a maneira como você o pontuou. Se possível, justifique a pontuação feita. Só que no momento a gente não vai trabalhar com a classe, vocês com seus colegas. Vocês vão estar fazendo aí, deixando no caderno, tá bom? Aí o trecho, o texto que vocês vão fazer é esse daqui. Na multidão, então vocês vão estar pontuando esse aí, onde ele quer que vocês façam isso com cuidado, fazendo aí as pontuações necessárias desse texto aí, A Multidão, Ferreira Goulart, né? Então, vamos lá ver aqui como é que ia, né? Vou fazer a leitura de como tá aqui, que vocês vão estar pontuando. Então, temos aqui, na multidão. Saio de casa e a confusão começa, ônibus passam, que digo, farfalham, tilintam, rosnam, bondes cheiam e estridem, buzinas, explosões, batidos, apitos. Estou em plena cidade brasileira. Sair de casa cansa mais que trabalhar. Andar pelas ruas do Rio é quase tão estafante quanto quebrar pedras. Não vou precisamente para parte alguma a esta hora. Não tenho pressa, mas disparam lotações. Vão automóveis, motocicletas, lambretas. Um ciclista desliza milagrosamente no caos e dobra, lépido, a primeira esquina. O sinal fecha. As pessoas estacam de golpe e ficam de motor roncando. Outros atravessam entre os veículos, praquejam e quase me atropelam. Quando abrem o sinal, são pastas, embrulhos, capes, batedeiras, relógios, enceradeiras, seres de um mundo velocíssimo que a todo lava de roldão.
Então, esse aqui vai ser o texto que vocês vão estar vendo aí e pontuando. Você vê que é um pouco difícil, né? Fazer a leitura de um texto que não tem pontuação nenhuma, que a gente vai ter que ir diretamente. Você viu como foi difícil, né? Fazer essa leitura aí e até para as pessoas compreenderem, para fazer ter uma coerência, entender exatamente. Então, tem que pontuar. Então, tá tudo aí sem pontuar. Então, quem vai fazer isso são vocês. Esse é o desafio para vocês fazer aí no caderno de vocês, ok? Passo a passo, tá aí, vocês vão estar seguindo. Então, galera, um grande beijo para vocês. Essa foi a nossa aula de hoje, né? Dando continuidade aos assuntos da segunda unidade e mostrando aqui o assunto que nós vamos estar trabalhando para a prova. Então, aqui começa a nossa, né, as nossas aulas com os assuntos da prova. Então, aqui hoje começamos a falar sobre pontuação 1. Então, espero que vocês tenham compreendido, tenham aí acompanhado no livro de vocês. A partir de agora, nós vamos estar sempre trabalhando com o livro de vocês. Eu vou estar trazendo aqui. Eu tô mostrando na parte do livro de vocês, tem tudo aí no livro, vocês vão estar acompanhando, entendeu? E vão estar fazendo essas atividades. Na próxima aula eu vou procurar trazer, né, para estar trabalhando com vocês as respostas. Nós vamos estar vendo aqui, eu vou estar mostrando as minhas respostas para ver se vocês conseguiram compreender e ver se acertaram nas respostas, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje com o nosso assunto da prova, pontuação 1, tá bom? Então, até a próxima aula para dar continuidade aos nossos assuntos. Beijo, fica com Deus e faz tudo aí no caderno, ok? Tchau, beijo, faça as atividades, tá bom? E bota aí, marque aí as páginas para não tirar da organização, para poder não fazer confusão. Então, bota aí as páginas e botando aí, segunda unidade, assuntos para a prova. Beijo para vocês, fico com Deus, até a próxima aula. Beijos, galera, tchau!